Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre uma afecção que ocorre em equinos, conhecida como torção de cólon maior. Essa apresentação é referente à disciplina de Anatomia Veterinária Aplicada, da professora Adriana, em que a dupla sou eu, a Aline, e a Geliene. Então, primeiramente é importante falar que a torção de cólon maior gera a síndrome cólica, que é um quadro de dor abdominal que pode envolver qualquer órgão da cavidade abdominal. Ela representa alta letalidade, alta incidência, e as doenças digestivas, em que a síndrome cólica faz parte, representa 50% dos problemas médicos que causam óbito em equinos. Então, através dessas duas reportagens, a gente consegue perceber a importância da síndrome cólica. A cólica é a maior causa de morte em equinos e estudos realizados nos Estados Unidos demonstram que a maior causa da mortalidade por enfermidade em cavalos é a síndrome cólica. E o que é a torção de cólon maior? Nada mais é do que um processo de estrangulamento vascular que ocorre quando o órgão gira em torno do seu próprio eixo, ocorrendo geralmente em eixo longitudinal da alça e envolve o mesentério e vasos ao redor. Também é conhecida como vôvulo de cólon maior. E quando o animal tem essa afecção, quais são os sinais clínicos? São a diminuição do apetite, depressão, diminuição do volume das fezes, olhar para o flanco, escoicear o abdômen, grande inquietude do animal, levantando-se e deitando-se constantemente, raspar do solo com o membro torácico, deitar e rolar, esticar-se, taquicardia e taquipneia, distensão abdominal e hipomotilidade intestinal, desidratação e sudorese. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue caracterizar bem alguns dos sinais clínicos que eu falei. Aqui a gente consegue ver o raspar do solo com o membro torácico, o esticar-se do animal, o escoicear da cavidade abdominal, olhar para o flanco, tanto nessa imagem quanto nessa. Na primeira, a gente percebe uma inquietude do animal. Nessa imagem do meio, a gente consegue ver o deitar e rolar devido à cólica, a dor que o animal sente. E quais que são os fatores predisponentes para acarretar na torção de cólon maior? A idade, animais que têm idade superior a 7 anos são mais predispostos. O sexo, as fêmeas são comumente mais afetadas, sendo quando tem cerca de 7 ou 8 anos e mais ou menos 3 meses após o parto. A alimentação é outro fator importante, sendo que as dietas altamente fermentáveis causam um risco maior pelo elevado nível de carboidrato, alterações bruscas na alimentação também, onde não houve adaptação do animal àquela nova dieta, mudanças do manejo, como práticas de exercício em que há diminuição da frequência ou duração e até mesmo qualquer mudança de intensidade do exercício praticado, e o histórico do animal, em que cavalos com histórico de ocorrência prévia de cólica têm uma tendência maior a virem sofrer de novo dessa patologia. E como que a anatomia está envolvida nessa torção? Primeiramente, é importante relembrar o trato gastrointestinal do equino. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver o esôfago, o estômago, o saco cego antropilórico, o duodeno, a flexura do duodeno jejunal, o jejuno, o ilho, a base do seco, o corpo do seco, o ápice do seco, a prega secocólica, o cólon ventral direito, a flexura external, o cólon ventral esquerdo, a flexura pélvica, o cólon dorsal esquerdo, o cólon dorsal direito, o cólon transverso, o cólon menor, conhecido também como cólon descendente, e o reto. Então, o cólon ele é composto pelo cólon ascendente, transverso e descendente. O cólon ascendente ele é conhecido como cólon maior por ser a maior parte dessa região. E ele está disposto em 4 partes paralelas separadas por 3 flexuras. Então, as flexuras, como eu já disse, são
a flexura diafragmática, a flexura pélvica e a flexura esternal. E as partes paralelas são o cólon ventral direito, o cólon ventral esquerdo, o cólon dorsal esquerdo e o cólon dorsal direito. Então, pessoal, os equinos, eles têm características anatômicas que os predispõem à ocorrência das cólicas intestinais e, consequentemente, de uma possível torção de cólon maior. O cólon, ele se encontra livre na cavidade abdominal e isso facilita o seu deslocamento. O longo mesentério associado ao jejum também pode favorecer as torções. E outro problema que o equino tem é que ele tem uma grande propensão a sofrer com impactações no seu trato gastrointestinal. O primeiro ponto que pode favorecer a impactação é que o estômago deles é muito pequeno com relação ao tamanho corporal. A gente pode ver aqui nessa imagem que o estômago ele tem uma capacidade volumétrica de 12 a 18 litros apenas, sendo que o intestino delgado ele comporta de 50 a 90 litros, o intestino grosso de 90 a 120 e o seco de 30 litros. Então, o estômago ele não comporta uma capacidade muito grande de alimento. Então, isso predispõe o animal a uma impactação alimentar ali dentro do estômago. Outra questão é que esses animais eles têm uma incapacidade de regurgitar, porque a musculatura do cárdia é muito desenvolvida nos equinos, e isso impede com que haja o refluxo do alimento. Isso, associado à ausência do centro do vômito no sistema nervoso central, faz com que esses animais não possam vomitar. Então, se houver uma impactação no seu trato gastrointestinal, eles não vão conseguir vomitar e se livrar disso sozinhos. Dois pontos muito importantes da anatomia dos equinos estão envolvidos na impactação alimentar. O primeiro deles é que existem dois pontos de estreitamento abrupto no intestino grosso deles, que são a flexura pélvica, que é esse círculo de número 1, e o cólon transverso, que está no círculo 2. Esses dois locais, eles têm o seu diâmetro reduzido de forma muito abrupta. Então, a digesta que está vindo num espaço maior, de repente, ela tem que passar por um espaço muito curto e apertado. E isso faz com que o alimento tenda a impactar nesses locais. Outro ponto é a existência das tênias. As tênias, elas são essas faixas longitudinais de tecido muscular, como a gente pode ver na imagem, na segunda imagem, essas faixas centrais aqui, que estão em grandes quantidades no cólon desses animais. Essas tênias, elas servem para limitar a dilatação do intestino desses animais, ou seja, quando há uma produção muito grande de gases, as tênias elas impedem que o órgão vá só aumentando de volume cada vez mais. E isso é um ponto positivo. Porém, no caso de uma impactação alimentar, as tênias elas vão aumentar o quadro de dor, porque elas não vão permitir que o órgão aumente de volume. E como tem uma grande quantidade de alimento preso ali dentro, e as tênias tendem a ficar segurando esse alimento naquele volume, isso aumenta o quadro de dor nos equinos. Por isso eles têm essa predisposição tão grande a ter cólicas tão fortes. Então aqui a gente vai ver um vídeo sobre como que ocorre na prática a torção do cólon maior. A torção, gente, ela acontece no eixo longitudinal da alça, né? Então ela envolve ali também o mesentério e os vasos localizados ao redor das alças. E tudo isso vai causar muita dor ao animal. E o abdômen também vai ficar distendido e pode também ocorrer o estrangulamento da alça. Quando ocorre o estrangulamento, a circulação normal de sangue vai ficar comprometida e isso pode levar a uma necrose isquêmica no local, piorando mais ainda o quadro de saúde desse animal. Então o órgão ele vai ficar arroxeado e pode seguir com necrose. E isso tudo é um processo muito rápido. Então o animal ele tem que ter um atendimento rápido
para que possa salvar a vida desse animal. Então vamos ver aqui o vídeo. Cavidade abdominal. O cólon sofre um vôvulo em torno do seu próprio eixo longitudinal, aumento de volume seguido de arroxeamento da mucosa e, por último, a necrose. Vamos ver mais uma vez. O aumento de volume é muito acentuado, ele dá várias voltas em torno do seu próprio eixo, e aí pode acontecer o encarceramento, seguido de necrose isquêmica. Então, por que que ocorre essa afecção? O primeiro ponto, como a gente já disse anteriormente, é a posição anatômica do cólon, né, nos equinos, que ele se localiza livremente ali na cavidade abdominal, e isso facilita o seu deslocamento. E existem outras questões que podem favorecer os movimentos anormais do cólon nos equinos. Por exemplo, o tipo e a quantidade de alimento oferecido, a alimentação dividida em poucas refeições por dia, né, que tudo isso pode favorecer a impactação, como a gente já comentou. Uma mudança abrupta na dieta, porque se o animal está acostumado ali no dia a dia a digerir um certo tipo de alimento e de forma abrupta essa dieta é totalmente modificada, ele pode não conseguir digerir aqueles alimentos e sofrer com uma impactação. A disponibilidade baixa de água ou uma água de baixa qualidade também estão relacionadas. As infectações parasitárias, as indigestões, como a gente já disse, tudo que possa causar impactação alimentar. Secundariamente, também são causas as disfunções hiperperistálticas, neurogênicas ou também por defeitos anatômicos. O estresse e a ansiedade também podem piorar o quadro, então é sempre importante manter o bem-estar desses animais, sempre permitindo que eles tenham o seu comportamento natural. E como prevenir a torção de cólon maior? É uma junção de vários fatores, né? Principalmente fatores de manejo, que consistem aí no controle parasitário adequado dos animais, uma alimentação baseada em grandes volumes de forrageira, minimizando a quantidade de alimento concentrado, que são grandes causas de cólica nos equinos. Os equinos eles são herbívoros, então eles precisam de grandes volumes de forrageira. A alimentação deve ser dividida no maior número possível de refeições, porque na natureza eles são animais que eles comem o tempo todo, porque eles não têm uma capacidade volumétrica do estômago muito alta, então eles precisam ser alimentados em pequenas quantidades por vez. A adaptação prévia, né, no caso de alterações de dietas, como a gente já disse, o fornecimento de água limpa, fresca e em quantidade suficiente. O bem-estar animal deve ser sempre respeitado, então pensar, animais embaiados não têm o bem-estar respeitado. Em caso de transporte também tem que pensar muito bem. Então, assim, é uma questão multifatorial, então a gente tem que pensar em vários fatores. A adoção de cuidados dentários é outro fator, já que a saúde dentária dos equinos está muito relacionada à saúde do trato gastrointestinal. Então, esses são as principais formas de prevenção. E o tratamento? O tratamento ele inicia pelo controle da dor, né, das cólicas. O mais utilizado é o fluneximeghlumine, que é utilizado em quase todos os casos de cólica. E ele tem um efeito anti-inflamatório, analgésico e anti-endotoxêmico. E exceto ali em casos raros, a torção de cólon maior, ela bloqueia totalmente o intestino, então ela requer intervenção cirúrgica imediata na grande maioria dos casos. A intervenção cirúrgica ela consiste no esvaziamento do cólon via aspiração, seguida aí do seu reposicionamento anatômico, voltar o cólon para a sua posição anatômica natural. Agora, em casos em que houve a necrose, aí é bem mais complicado. Esses animais não vão ter um bom prognóstico. E nesses casos é indicado a enterotomia daquela porção acometida. Então já é uma cirurgia bem mais invasiva e de uma recuperação bem mais complicada. E o tratamento pós-operatório, ele consiste em fluidoterapia, administração de analgésicos e antibiótico-terapia de amplo espectro. Aqui estão nossas referências bibliográficas e é isso. Muito obrigada.